paciência no Flamengo com o Maracanã. Flamengo vai jogar fora do Rio, Pedrão? Vamos abordar esse tema também. Tem informação na ação sobre uma possível saída do Wesley, informação sobre o Bruno Mendes do Corinthians, já tem acordo fechado no Flamengo por outro jogador e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, hein? Belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e de bate-pronto. Já vou deixar aqui o meu feliz aniversário pro nosso querido goleiro argentino Agustín Rossi, que completa hoje 28 anos de idade. Parabéns ao Rossi. E que o Sampaoli, né, quem sabe, né, não dá um presente pro Rossi, que é deixar o Rossi estrear no Flamengo. Porque desde que chegou ao Flamengo, já faz alguns meses, o Rossi sequer estreia com a camisa do Flamengo, o que eu acho um tremendo de um erro para um goleiro experiente, ex-goleiro do Boca como ele, beleza? Mas prosseguindo, galera, é o seguinte, vamos lá. O Flamengo terá raras 3 semanas cheias para evoluir até a final da Copa do Brasil. Internamente, as pessoas avaliam que o que deve ser treinado de forma insistente, de forma persistente, é a bola aérea do Flamengo. Internamente, as pessoas entendem que é muito fraca a bola aérea do Flamengo. Não só internamente, externamente também, né? É nítido isso, que a bola aérea do Flamengo sofre graves problemas, sobretudo naquela partida contra a equipe do Olímpia, mas tem outros jogos também com desempenho ridículo do Flamengo na bola aérea. Lateral esquerda, por que o Felipe Luiz anda começando partidas e não começa o Ayrton Lucas? Algumas pessoas também não entendem isso. Luiz Araújo, por que não recebe oportunidades começando, iniciando o jogo? Esse tal estilo do Sampaoli, que quer empurrar, enfim, de vez no entendimento dos jogadores do Flamengo, por que ele não consegue fazer isso? Ontem, de novo, na entrevista coletiva, ele disse que, porque os jogadores não jogam da minha forma, eu preciso convencer os atletas a jogar da minha forma, enfim, ele vai ter essas 3 semanas para fazer o time jogar da forma dele, porque já visto que ou vai ser da forma dele, ou o Flamengo não vai ganhar nada, porque ele não abre mão de jogar da forma, né, que ele quer, que ninguém sabe, é o estilo posicional, é marcando pressão, é isso, é aquilo. É uma incógnita ainda esse estilo de jogo do Sampaoli. O Flamengo também mira melhorar a performance física do time. Há o entendimento interno que melhorou bastante a questão física, mas essas 3 semanas vão dar um up ainda mais nessa parte física, sobretudo com a chegada desse novo preparador físico. Então, tudo isso tá na pauta do Flamengo, beleza? E aí, as pessoas, sobretudo os jogadores, a comissão técnica, o entorno do Flamengo, ainda acreditam no título brasileiro, beleza? Precisam jogar mais para isso. Não adianta eu vir aqui trazer esse tipo de notícia e não jogar nada. O sentimento das pessoas lá é que pode acontecer uma mobilização igual aconteceu em 2009. Né? Só que em 2009 tinha o Petkovic, tinha o Adriano Imperador, tinha jogadores ali, tirando o Pet e o Adriano, que não eram tão bons tecnicamente, mas eram raçudos. Eram jogadores que deixavam tudo dentro de campo. Eram caras que corriam o jogo todo, como o Williams, por exemplo, o volante que desarmou como ninguém naquele campeonato brasileiro. Então eles estão dispostos a ter essa entrega? Porque não adianta também eu ter essa informação e os caras não correrem dentro do campo. Em 2009, por exemplo, o Flamengo estava aos mesmos 13 pontos atrás do líder à época, que era o Palmeiras. O Flamengo sequer, né, era o segundo colocado, o terceiro colocado. O Flamengo era o 11º colocado. Eu lembro disso, até aquela partida que o Flamengo ganhou do Santos fora de casa com o gol do Imperador, né, na Vila Belmiro. Né? E aí começa uma arrancada ali a partir das rodadas finais do campeonato, né? Na 23ª rodada do campeonato, o Flamengo tinha 13 pontos atrás do líder. Na época, o rubro-negro se recuperou e promoveu a maior remontada da história dos pontos corridos,
assumiu a liderança na 37ª rodada da competição e se consagrou com o título na última partida no Maracanã contra o Grêmio. Então vão ter essa vontade, vão deixar tudo em campo? Essa é a dúvida do torcedor rubro-negro. E outra, a última rodada do Flamengo do Campeonato Brasileiro é fora de casa, não é dentro de casa igual 2009. É contra o São Paulo, lá no Morumbi. Então ainda tem mais essa dificuldade também. Mas as pessoas estão se inspirando nesse cenário, vamos ver se vai dar certo, beleza? Galera, vamos lá. Em relação ao gramado do Maracanã, situação muito difícil, muito crítica nesse momento. A relação que já não era boa do Flamengo e Fluminense com o Vasco piorou ainda mais. E o que acontece é o seguinte, vamos lá. De acordo com o portal UOL, a gestão do Maracanã formada por Flamengo e Fluminense, né? O Landim deu uma entrevista aí ao Gabriel Orfan informando que hoje cedo, né? Quer dizer, ontem logo após o jogo do Vasco e hoje cedo também, enviou o representante do Flamengo e do Fluminense e também da equipe de agrônomos que cuida ali do gramado do Maracanã para avaliar a situação do gramado. E tá aqui. Eles informaram que a área do goleiro no lado norte e o local onde ficam os treinadores são as partes mais afetadas. Na ocasião, é possível notar lama e falta de grama, resultado do acúmulo de partidas no estádio. O cenário é de caos total. O Maracanã virou um lamaçal, é um grande mangue o gramado do Maracanã nesse momento e o Flamengo, a cada dia mais, vem perdendo a paciência e pode, quem sabe, estar prestes a mandar partidas fora do Rio de Janeiro. Inclusive, o Gabriel Orfan hoje foi à Gávea, né? Ele trabalha lá pro canal do Papa, né? Ele foi à Gávea, o Landim estava na Gávea, almoçou na Gávea, aliás, teve encontro do Landim com o atacante do Flamengo, Nunes, enfim, o Gabriel Orfan tem imagens disso, inclusive publicou nas suas redes sociais, e tá aqui. Em conversa exclusiva com o repórter Gabriel Orfan, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, revelou que o Flamengo avalia internamente a ideia de levar algum jogo para o Mané Garrincha em Brasília. O presidente revelou que a partida analisada é contra o Santos, marcada para o dia 28 de outubro. Além disso, Landim afirmou que já na manhã dessa segunda-feira, o Flamengo enviou, foi o que eu falei, profissionais ao Maracanã a fim de avaliar o estado do gramado e já avaliaram e o estado é de caos total, é de lamaçal, né? É de mangue, virou um mangue ali, um manguezal total, horroroso a grama do Maracanã. Essa é a avaliação. O Flamengo vem perdendo a paciência. É claro, o Flamengo deve mandar esse jogo, não deve mandar apenas esse jogo contra o Santos e Brasília. Existe a possibilidade do Flamengo mandar outras partidas em Brasília, ou então até, de repente, outras praças do futebol brasileiro. Lá na Amazônia você tem a Arena da Amazônia, que pouco é utilizada. Tudo bem, tem clubes na Amazônia que a utilizam, mas são clubes que não têm força para lotar o estádio, então quem sabe o Flamengo possa mandar uma partida lá também. Na Arena Pantanal já existe uma dificuldade maior, porque hoje você tem o Cuiabá na primeira divisão, que joga bastante lá, então é praticamente inviável. O Mangueirão no Pará, quem sabe também pode ser uma possibilidade para o Flamengo mandar partidas. Tem a Arena das Dunas e Natal, enfim, o Flamengo vai estudando. Brasília é o ponto forte, né, do Flamengo jogar, geralmente sempre joga em Brasília, enfim. Mas também avalia outras praças, porque o Flamengo está perdendo a paciência, aliás, já perdeu a paciência com essa questão do Maracanã. O Mauro César deu uma opinião lá no Posse de Bola, dizendo que o Flamengo e o Fluminense já tinham que ter abandonado a gestão do Maracanã, e eu concordo com ele. Porque o Flamengo e o Fluminense, eles são feitos de trouxa. Eles são feitos de trouxa, porque eles vão lá, eles cuidam do gramado, e aí até falando do Fluminense também, o Fluminense é parceiro do Flamengo nessa questão, eles cuidam do gramado, fazem a manutenção do estádio, cadeira quebrou, vai lá, troca a cadeira, faz a pintura, o pessoal esquece, mas aquele toldo do Maracanã, aquilo ali é uma nota, meus amigos, daqui a um tempo vai ter que se trocar aquela cobertura do Maracanã, não pode simplesmente tirar e deixar sem, porque é algo tombado do estádio, então vai ter que trocar aquilo.
pra mim o Vasco chegar, entrar na justiça e jogar no Maracanã. Só que aí também é culpa do Flamengo, né, gente? O Flamengo precisa, eu fiz um vídeo mais cedo hoje, correr atrás do seu estádio. Porque se não correr atrás do estádio, essa situação vai se persistir e vai se reverberando aí, infelizmente, meus amigos. O Flamengo já tá com a paciência por aqui e já avalia a possibilidade de jogar fora do Maracanã, porque no Maracanã tá bem difícil. Além da qualidade de jogo do Flamengo cair, tem as questões das lesões, né? As pessoas se esquecem disso. Ah, mas o Flamengo jogou num gramado bom em Curitiba, não jogou nada, Pedrão. Mas e a lesão? Como é que fica? Os buracos do Maracanã? Tem essa situação. Então, esse é o panorama completo dessa questão do Flamengo. Você queria, Rubro Negro, que o Flamengo jogasse na tua cidade? Deixa aí onde você mora. Quem sabe o Mengão não joga aí. Galera, é o seguinte, vamos lá. Nessa entrevista, né, uma conversa, um bate-papo que teve ali o Gabriel Orfão com o presidente Landim, direto da Gávea, o Orfão não gravou o Landim falando isso, mas ele relatou, e eu acredito muito nele. Ele perguntou ao Landim em relação à situação do Sampaoli no Flamengo, e o Landim continua garantindo que o técnico chega pelo menos até o final da temporada, quer dizer, até o final do seu contrato. O contrato do Sampaoli não vai só até o final do ano, vai até o final do outro ano, se não me engano. Ele continua bancando o técnico no cargo, ele deve seguir aí treinando a equipe do Flamengo. A gente sabe, né? Se os resultados não vierem, principalmente se não for campeão da Copa do Brasil, a situação fica cada vez mais complicada. E outra, eu tenho outro dado aqui em relação ao Maracanã que eu esqueci de comentar. Muita gente fala, se o Flamengo sair do Maracanã vai ter o Fluminense, vai ter o Vasco joga em São Januário. O Flamengo ele é impedido muito também, gente, de construir o seu estádio por uma questão política. Porque se o Flamengo constrói o seu estádio, o Maracanã vira um elefante branco. E os dados estão aqui. O Fluminense, numa partida contra o América Mineiro, botou 33 mil pagantes nesse último final de semana e gerou uma renda de 1.420.000. O Flamengo, na mesma semana, jogando contra o Grêmio pela Copa do Brasil, tudo bem que é um jogo de maior apelo, mas botou 60 mil pagantes e gerou uma renda de 8.774.000. Então, assim, além da diferença de público que o Flamengo tem em relação ao Fluminense, o Flamengo tem uma diferença de renda. E com pouca renda, você nem abre o Maracanã. Ou então você abre e sai no prejuízo. Então, se o Flamengo sai do Maracanã, o Maracanã vira um elefante branco. Porque não é qualquer um que lota aquilo e bota aquele gigante para funcionar. Precisa de outro gigante, que no caso é o Flamengo. Que é um fenômeno social, é um fenômeno do Brasil, é uma coisa louca. Que lota fase ruim, fase boa, sempre lota. Sempre lota. Tanto é que por algo tão comum que as pessoas nem comentam mais do público do Flamengo. E aí, uma outra coisa também que vem chamando bastante atenção, o Mauro César já vem levantando esse debate há algum tempo, eu venho aqui no canal também e o Flamengo pode vencer, se o Flamengo jogar mal, eu vou vir aqui e falar, gente, o Flamengo jogou mal. Mas a régua para a imprensa, sobretudo a tradicional, ela só tá lá no topo pro Flamengo. Porque ontem o Flamengo joga mal, vence o jogo, eu venho aqui e falo, jogou mal, mas venceu o jogo. Na imprensa a mesma coisa, jogou mal, mas venceu o jogo. Agora, se é o Palmeiras vencendo da forma que o Flamengo venceu ontem, não! Porque o Palmeiras é um time que nunca perde, é um time muito competitivo, no finalzinho os caras acreditam até o final. Existe essa diferença de tratamento também. Né? Já era até uma coisa que eu ia comentar no início do vídeo, né? E eu acabei esquecendo. E para deixar claro isso, mas tem que existir também, porque o Flamengo tem outro patamar, né? Mas só para deixar registrada essa questão. Galera, o Vitor Hugo, tá? Foi cobrado por um torcedor através do Twitter. Ele escreveu aqui, o torcedor Wilker Cruz, Vitor Hugo foi burro agora. E o Vitor Hugo respondeu, rapaz, esse torcedor lá no Twitter, tá aqui, ó. Não tinha tempo no estádio, mané. Não sabia que era o último lance, botou duas carinhas de risada e botou o coraçãozinho. O que acontece é que no final do primeiro tempo, né, em vez do Vitor Hugo seguir pro ataque e tentar o gol, alguma coisa, ele recuou a bola.
Nisso que ele recua a bola, o Klaus que apitou o final do jogo. E aí teve alguns torcedores que não gostaram da atitude do jogador do Flamengo e ele alegou, olha gente, porra, lá não tinha tempo, no Maracanã tem tempo. Né? Lá no telão você consegue ver o tempo. No Couto Pereira não tinha tempo. Ah, ele tinha que saber, Pedrão, perguntasse pra alguém, coisa e tal. Mas, gente, sinceramente, acho que o Vitor Hugo ontem foi o menor dos problemas do Flamengo. Acho que ele veio fazendo boas partidas ali na medida do possível, que o time também joga mal. Então, não acho que, vamos cobrar. Tudo bem, o torcedor fica chateado na hora, escreve aquilo ali, nem passa pela cabeça que o jogador vai responder. E o Vitor Hugo também respondeu de forma educada, não foi mal educado, botou lá que... Entendeu? Então, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso. E outra, em relação a essa declaração do Sampaoli que eu falei no início do vídeo, porque eu quero que os jogadores joguem da minha forma, tenho que convencer os jogadores a jogarem da minha forma e coisa e tal, tudo bem, ele vai ter essas 3 semanas livres para aplicar isso no time dele, mas é incoerência dele. Porque lá no Bem Amigos, no ano passado, que era o Paulo Souza, o técnico do Flamengo, ele disse que um treinador, a partir do momento que não aproveitasse as características dos jogadores, um técnico que não se adapta aos jogadores é um trabalho fracassado. Agora ele diz que os jogadores é que tem que se adaptar a ele. Então, se configura aí uma incoerência do Sampaoli. Lá no Bem Amigos ele disse uma coisa, agora ele está dizendo outra. Então, outro ponto para a gente debater também nessa relação Sampaoli-jogadores do Flamengo. Mas vamos entrar no mercado da bola agora, no mercado primeiro de saídas, até porque a janela de transferências está fechada. O Ecrem Conor, ele que é um jornalista que cobre, transações internacionais de jogadores, segundo ele, o Sporting Lisboa de Portugal demonstra interesse na contratação de Wesley, lateral direito do Flamengo. Tá aqui, ó, no início da temporada o Flamengo recusou uma proposta do Barcelona que poderia chegar a 15 milhões de euros pelo lateral direito, a mais de 80 milhões de reais. Recentemente a gente também teve interesse, parece aí, do Benfica, acho que a Napoli também demonstrou interesse pela contratação do Wesley, mas ele permanece no Flamengo, inclusive batendo um papo, o Papa, eu também, com agentes ali enfim, pessoas que tocam a carreira do Wesley. Eles garantem que o Wesley segue no Flamengo, não tem nada oficial, não tem papel timbrado ainda, então ele segue jogando no Flamengo. Agora sobre uma possível chegada, galera, mas no caso apenas para o ano que vem, apenas para dezembro, em relação ao zagueiro Bruno Mendes. Tá aqui, um dos setoristas do Corinthians, é uma informação que vem lá da imprensa corintiana de São Paulo, o Samir Carvalho, traz que com contrato até dezembro, Bruno Mendes tem oferta do Flamengo. Olha aí, Flamengo fazendo proposta pelo zagueiro / lateral do Corinthians, Bruno Mendes. Corinthians ainda tenta renovar com o zagueiro uruguaio, mas a situação está cada vez mais complicada. Vai lembrar que o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o final do ano e depois disso fica livre, podendo assinar com qualquer outra equipe de graça. É um jovem jogador, tem apenas 23 anos de idade e, segundo informações, o Flamengo estaria tentando, aliás, já teria feito uma oferta para o atleta, porque aí não cabe debate nem com o Corinthians, porque se encerrar o contrato, o Flamengo não vai precisar negociar com o Corinthians. Faltam menos de 6 meses para encerrar esse contrato, o Flamengo ele já pode até assinar o pré-contrato, quem sabe, caso não renove lá com a equipe do Corinthians. Segundo o perfil Flabase e o Flazoeiro, o Flamengo assina contrato profissional com o goleiro Leonardo Nanete, do Sub-16, né? Ele é visto como uma grande promessa aí entre os goleiros das categorias de base. O Flamengo assina um vínculo com ele até agosto de 2026. Agora, o que espanta é a multa. Com uma multa rescisória posterior de 50 milhões de euros, galera. Isso aí, rapaz, dá 250 milhões de reais, algo por aí, 200 milhões de reais. O Léo, que se destacou recentemente, ele conquistou a Brasil Soccer Cup Sub-16, foi o melhor goleiro da competição. Então, jovem promessa para a meta do Flamengo aí assinando o contrato profissional com o Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o seu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.